Certamente há uma coisa mais difícil do que fazer, que é refazer. Refazer é mais complicado. O refazer traz consigo memória, registros. O refazer funciona como uma espécie de filme que a cada passo que se dá na reconstrução, parece que surgem motivos para que se dê dois para trás. Eu não sou construtor, não entendo de construção, mas já ouvi muitos profissionais da área dizerem assim: é muito mais difícil uma reforma do que uma construção. É muito mais complicado refazer, reformar, porque a própria palavra nos ajuda no entendimento. Formar é começar, reformar é voltar atrás, é dar uma ré para formar outra vez. E quando precisamos dar esta marcha ré para formar, isso é reformar, conceituando, nós temos que quase sempre tirar entulhos, fazer faxinas, limpezas que exigem suor, sacrifício, dores e lágrimas para que seja refeito. A situação de Esdras, Neemias, Zorobabel e outros príncipes de Judá era essa. Eles conheceram a Jerusalém gloriosa, eles conheceram a pujança de uma cidade, a senhora das nações, eles conheceram o brilho da vida ali vivida e também conheceram a ruína, a tragédia, a queda, a destruição, o monturo. Tanto que quando Neemias chega para liderar a reconstrução da cidade, ele fica 3 dias e 3 noites vagando em cima de um animal, de um burro, silencioso, sem nenhuma companhia. E conta ele no próprio livro que ele transita em meio às ruínas pelos monturos, lembrando do que outrora foi aquilo tudo, do brilho do passado, da alegria do passado, dos sonhos do passado, das esperanças do passado. E ele conta que foram 3 dias e 3 noites de choro compulsivo. Mas há um momento em que ele para e conclui que não adianta ficar chorando o que passou. O que passou, passou. De que não há razão nenhuma para desenvolver uma autopiedade comunitária que o empurre para esse fosso mortal de viver de queixas e lamentações pela destruição que houve e que já houve, mas que agora é olhar para frente e começar a refazer a partir do monturo, do lixo e da ruína que ali está. Ele tem a consciência de que aquela ruína tem uma história. Foi um juízo de Deus sobre as transgressões do povo. Foi um basta de Deus. Deus havia falado por sonhos, por profetas, por homens de todos os tipos. Deus havia enviado advertências, sinais. Recentemente o Dr. Billy Graham deu uma entrevista a uma cadeia de rádio e televisão nos Estados Unidos há 15 dias, e ele falou sobre a decadência da nação americana, e é de arrancar lágrimas a leitura, o quase que desesperado apelo do velhinho, já com 94 anos de vida, para que o povo se arrependa, volte-se para Deus, para os valores do passado, para os fundamentos da nação. É isso que Neemias encontra: ruínas, lixo, monturo, onde outrora houve alegria, trânsito, felicidade, celebração,
e louvor. Eu tenho absoluta certeza que há muitos de vocês aqui hoje, me vendo pela internet, que estão vivendo um processo de reconstrução, de refazer, de recomeçar. Construir uma família é difícil, reconstruir é muito mais difícil. Construir um nome, uma reputação é difícil, mas é muito mais difícil reconstruir. Construir um sonho é difícil, mas é muito mais difícil reconstruir. E é nessa hora que muitos fraquejam, desistem, capitulam, relativizam, abandonam, blasfemam. No entanto, o que o livro de Neemias e o de Esdras também nos ensinam é a glória da vida ou na vida daqueles que enfrentam e aprendem a reconstruir. O interessante é que esse texto começa nos mostrando uma verdade que é um princípio. Enquanto eles se conformaram com a ruína, o inimigo ficou quieto, comendo e dormindo. Na hora em que eles põem no coração o propósito de refazer, de reconstruir, em que o conformismo é banido e eles dizem, apesar de tudo, eu vou tentar, aí o inimigo acorda e começa a provocar, e começa a cutucar, e começa a desafiar, e começa a agredir. E esse inimigo surge na figura de dois homens, Tobias e Sambalá, um que era horonita e o outro amonita, que eram dois povos visceralmente inimigos de Israel, que queriam destruir Israel a qualquer custo. E tudo vai bem até que chega a notícia para Sambalá e para Tobias, dizendo: os judeus, não é que os judeus, no meio da desgraça, com tudo destruído, resolveram reconstruir. Aí eles acordam. Como? Pois é, quando a gente pensa que eles assumiram a desgraça, que deram tudo por acabado, que finalmente se renderam à evidência de que o que era já não é lembrança, é saudade. Pois não é que de repente eles resolveram refazer, recomeçar, reconstruir, e aí Sambalá e Tobias se unem e disseram: não é possível, não podemos permitir, e começa a guerra. A guerra começa quando nós resolvemos recomeçar. A guerra começa quando nós tomamos a decisão de tentar outra vez. E tem gente que é insistente, é o que eu chamo de a dízima periódica da esperança. Gente que não desiste. A vida, a tragédia chega 9 vezes, ele tenta 10. Cada vez que o muro cai, é uma chance que ele vê para recomeçar. E Neemias então é trazido por Deus de Babilônia para Jerusalém, vaga pela cidade, como eu disse, observa, mede o tamanho da desgraça, da destruição, percebe como vai ser difícil, mas ele diz: nós vamos tentar. E aí há algumas lições nessa manhã para todos aqueles que vivem um processo de desconstrução, que podem olhar para mim e dizer: é verdade, eu vejo que as muralhas da minha família estão caindo, do meu casamento, da minha profissão, do meu nome, da minha saúde, da minha relação com os filhos. Eu vejo que há um filho meu em ruínas, uma filha absolutamente destruída. Eu já estava assumindo a desgraça, assumindo passivamente o fato de que não é possível, de que é um beco sem saída, de que não tem cura, não tem solução, não tem jeito. Deus sabe que eu estava admitindo a vitória da tragédia, da desgraça. Mas eu quero falar para vocês que hoje estão aqui nessa situação, e outros que me veem pela internet, que hoje é o dia e a hora de começar a reconstrução, de reinvestir, de não dar nada por perdido, de olhar para as ruínas e não negar. Não é ficar olhando para a ruína e numa neurolinguística pretensiosa
ficar dizendo não é ruína, não é ruína, não é ruína. É chamar o bicho pelo nome. Mas é olhar para a ruína, para a desgraça, para a morte e dizer: eu vou profetizar para você que o Senhor vai me dar a vitória. Eu quero dizer a você que o mínimo que Deus tem para mim é o melhor. De que eu não fui chamado para ser adotado pela desgraça. E eu não falo de vitórias mensuráveis pelas categorias humanas de aferimento, mas aquela vitória que só Deus pode dar. É aí que os passos começam a ser dados. Olha o primeiro passo que Neemias dá. Quando ele recebe a notícia de que Sambalá e Tobias vão atacar para desmanchar o sonho da reconstrução, a primeira coisa que ele faz é orar. Ele diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ouve, bota os teus ouvidos para cá. Tu não és um Deus surdo. Eu não adoro um ídolo de pedra, como diz o Salmo 115, que tem olho, mas não vê, mão, mas não apalpa, ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala, pé, mas não anda, braços, mas não abraça. Neemias diz: tu és o Deus vivo. Tu falas, tu ouves, tu sentes, tu tocas, tu abraças, tu andas ao lado. E o primeiro passo para a reconstrução é orar e dizer a Deus da impossibilidade humana para refazer, dizendo: Senhor, eu fiz tanta coisa errada que eu mesmo não tenho mais como consertar. Eu destruí tanto que, se depender de mim, não vai ser reconstruído nunca mais. Eu pisei tanto na bola, eu derrapei tanto na curva, eu fiz tanta coisa má, que eu não tenho mais noção de como começar, por onde começar. Agora tem uma coisa: eu tenho Deus, ouve a minha oração. A segunda coisa que Neemias nos ensina no verso 14 é a ter coragem. Para usar uma expressão muito bonitinha que nós usamos aqui no Nordeste, é ter peito para recomeçar. É fácil correr, é fácil fugir, mas aquele que opta pela fuga vai fugir a vida inteira. Vai ser um fugitivo crônico. É por isso que Neemias aí, no verso 14, ele diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao povo: não tenham medo, lembrem-se do Senhor. O medo imobiliza, paralisa, acovarda, anestesia, neutraliza. Eu estou convencido, após 40 anos de vida ministerial, que Deus prefere o agressivo, no sentido do ataque, o ousado, que é corajoso, do que o acomodado, acovardado, que apelida isso de prudência e não faz nada. É muito melhor errar por ação do que por omissão. E Neemias diz: o inimigo é maior, é poderoso, destruiu a cidade, agora nós vamos recomeçar. E a primeira coisa que temos que ter é que nós precisamos ficar encharcados de coragem, ânimo, coragem, para frente. É um dia por dia. Ninguém consegue a vitória em um só dia. Ninguém reconstrói uma família de um dia para a noite. Ninguém refaz um nome do dia para a noite. Ninguém recupera um patrimônio do dia para a noite. Agora, se não recomeçar, não vai conseguir nunca. Por isso ele diz: coragem. Tira os pessimistas. Sempre tem pessimista, é uma desgraça. Tem a turma do não pode, do não dá, que tem uma carinha de gente equilibrada, de sensato. Fulano é sensato, é não, é medroso, é frouxo. E a Bíblia diz que os covardes não entram no reino dos céus. Está lá, está escrito. A gente pensa que só quem não entra é bandido, é isso, é que está covarde, frouxo.
Não há no mundo, no universo, um ser mais corajoso do que Jesus de Nazaré. Coragem calma. Coragem de quem crê. Neemias diz coragem. Vocês lembram da história de Jairo, o príncipe da sinagoga de Cafarnaum? A filha está morrendo. Ele consegue fazer com que Jesus vá com ele. Quando eles estão a caminho, o primeiro obstáculo que surge é uma mulher num estado de menstruação crônica que suplica a cura e é curada. Aí eles seguem, Jairo desesperado, as horas passando, a filha morrendo, e Jesus não tem pressa, e de repente chegam uns amigos, entre aspas, de Jairo, abraçam Jairo e dizem: Jairo, dispensa Jesus, tua filha morreu. É o que se chama de realistas. Chegaram realistas. A turma da realidade não dá, não pode. Aí Jesus olha e diz a Jairo: só isso aqui, não temas, crê somente. E ele vai, e a menina revive para a glória do seu nome. O irrevogável morreu. Aquilo que não tinha jeito, teve jeito. Precisa coragem. A terceira coisa que Neemias ensina é união, tem que estar unido. Olha o que ele diz: o muro é grande. E você sabe que no passado as cidades eram protegidas por um muro. Cidade sem muralha estava entregue ao inimigo. A segurança da cidade eram as muralhas. É por isso que Jericó era a maior delas, porque tinha uma muralha de 35 metros de altura e 12 de largura. E Salomão diz que o homem que não tem força de vontade é como uma cidade sem muro. Ou seja, o que você propõe ele aceita. Ele não tem vontade, ele vai para onde o vento soprar. Se os amigos disserem: fulano, a noitada ali é boa, ele corre. Se disserem: é bom o culto na reconciliação, ele vem para cá. Ele não tem força de vontade para resistir, para dizer não. E a palavra de Deus diz que esse tipo de pessoa é semelhante a uma cidade sem muros. Isso é, exposta dia e noite ao ataque dos inimigos. Ela pode ser invadida, tomada a qualquer hora. Então Neemias diz: o muro é grande, nós estamos muito divididos. O muro é bonito, agora está um para lá, um para cá. Vamos fazer o seguinte: onde a trombeta soar, todo mundo corre para lá, porque é onde o inimigo está atacando. Às vezes me impressiona como nós cantamos nossos louvores, mão para cima. Às vezes a lágrima desce. Ou como somos fervorosos na oração. Bispo, tem que jejuar, precisamos orar mais. E às vezes eu percebo que pertinho dessa pessoa tem alguém necessitado, desesperado, às vezes sem ter uma feira para levar para casa. Como da escola, um filho indivíduo, a pessoa está ali louvando, lágrima descendo, indiferente. Neemias diz: nós temos que estar juntos no muro, onde a trombeta soar, corram para lá porque alguém precisa. Você tem tido ouvidos para ouvir o clamor dos seus irmãos sofredores? Tem muitos aqui. Eu sou abordado por gente que o filho deixa de estudar porque não pode pagar uma escola, não pode comprar um livro. Sou abordado por gente que está morrendo porque não pode pagar um plano de saúde. No entanto, está todo mundo aqui louvando, erguendo mão. Brechas, insensibilidade para ver e ouvir, pelo menos para chegar e dizer: pastor, bispo, onde é que o muro precisa de reforço? Neemias diz assim: vamos estar de ouvido atento, onde a trombeta soar, todo mundo corra para lá, porque eles precisam de ajuda. Sem mutualidade não se constrói nada numa igreja, queridos. Aí o culto passa a ser diversão, passatempo. E o pastor, o bispo, o pregador passam a ser animadores de auditório, Faustão gospel.
Às vezes eu começo a ter umas dores, vendo algumas comunidades, igrejas, como anda esse negócio hoje, mas eu me acalmo quando o Espírito Santo me manda cuidar do rebanho que Deus me deu, que é esse aqui. Outros darão conta. Então a minha pergunta é essa: somos sensíveis ou insensíveis? Você acha que Deus recebe um louvor desencarnado da vida do outro? Saber que ao teu lado tem alguém em dor, em agonia, mas você está ali. Neemias diz: não, tem que estar junto. Jesus disse: é chorar com quem chora, é sorrir com quem está sorrindo, é a empatia do Evangelho, é abraçar o outro e dizer: meu irmão, minha irmã, você não está sozinho, nós vamos juntos. Olha aqui para mim. Todos nós temos nossas lutas. A gente, por questão de autopiedade, tende a pensar que a luta da gente é maior do que a do outro. Ah, a minha família, e a do outro? Você acha que não tem luta? Todo mundo tem suas lutas, querido. Agora, preste atenção. A luta é o momento, é a encruzilhada entre o louvor e a blasfêmia. É aí. É na hora da tragédia, do imponderável, da dor, do caos. É neste momento que vai surgir ou a boca blasfema, que zomba, ou o lábio que louva e adora. Philip Yancey, num livro extraordinário, ele cita o Salmo 13, quando Davi diz assim: até quando, Senhor? Isso está demorando demais. Quantos anos que eu oro por esse marido, por essa esposa, por essa família, pelos meus negócios, pelos meus filhos, pelo meu nome. E Davi chega uma hora que ele diz: até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás o teu rosto de mim? E Philip Yancey diz assim: é nessa hora que as pessoas perguntam: por que eu? Por que é que eu ganhei essa loteria da desgraça? Por que é que essa mega sena do inferno saiu para mim? Ele diz que é essa hora que alguns dizem assim: Senhor, havia 2.000 carros na estrada, engarrafados, debaixo de chuva, porque justamente o meu foi atingido por um carro desgovernado. Há outros que dizem: Senhor, entre todas as crianças da escola, mais de 1.000 alunos, porque a bala perdida escolheu o meu. Ou outros que dizem assim: Senhor, esse tipo de câncer, ele atinge 1 em cada 100 pessoas, porque logo eu fui atingido. Eu tenho um amigo que foi presidente da Mercedes-Benz do Brasil, Jairo Trench Gonçalves, paulista. Participamos de eventos, fizemos congressos no norte de Portugal. E um dia, Jairo, alto executivo, primeira linha, estava falando de Jesus numa igreja presbiteriana no interior de Minas. E foi convidado para ir a um funeral. Uma senhora havia perdido o filho num acidente ali na chamada então Rio Bahia, a BR-116. E ele tentou confortar aquela mulher. Começou a consolar. Finalmente, ela, dessas de pavio curto, olhou para o doutor Jairo e disse: o senhor está me dizendo tudo isso porque o senhor não passou pelo que eu passei. Isso tudo é uma teoria.
Isso é discurso. Está aí, meu filho. Eu tenho um amigo chamado Amaury Abrantes Pinto, tio de Samuel. No auge da carreira, era o terceiro homem no Ministério da Fazenda. Quando ali estavam Delfineto, Urquiza, ele era o terceiro. Casou a filha, um casamento lindo, extraordinário, em Brasília. Festa que varou a noite. No dia seguinte, o jovem casal saiu de carro para uma lua de mel em Águas de Lindóia. E num acidente, os dois morreram. E a Mauri me disse: não há como descrever a dor. Eu olhava o corpo de minha filha e dizia: ontem eu entreguei minha filha viva, vestida como uma princesa. Hoje eu recebo um cadáver. É a hora em que do coração pula ou a blasfêmia ou o louvor. E quando aquela mulher disse isso a Jairo Gonçalves, ele olhou e disse: a senhora está enganada. Há poucos anos eu perdi, na estrada que liga São Paulo a Atibaia, meu filho, minha nora e meus 2 netos num acidente de carro. Ele disse: eu realizei a cerimônia fúnebre diante de 4 caixões. Acabou a família. E ele olhou para aquela mulher e disse: mas eu sei que o meu Redentor vive. É difícil reconstruir, mas é a única opção saudável, a única. Assumir a desgraça não é coisa de Deus. É limpar, tirar o monturo e refazer a vida em nome de Jesus. Eu quero encerrar contando a história de um engenheiro norte-americano que se tornou dono de uma empresa de construção poderosa, tornou-se um homem milionário e foi levado a Jesus pelo grande evangelista do século XIX, Dwight Lyman Moody. Se você for a Chicago hoje, você vai conhecer o Instituto Moody de Ciências. Moody era um sapateiro que virou a América de cabeça para baixo pregando o evangelho. E dentre os milhares e milhares e milhares de almas que Moody levou a Jesus, levou esse engenheiro, homem rico. As férias se aproximavam e ele reuniu a esposa e 4 filhas e programou um passeio à Europa. Eles iriam para a Europa e iriam encerrar a viagem em Paris. Tudo pronto, não havia avião. Poucos dias antes da viagem houve um problema na economia dos Estados Unidos e ele, como grande empresário, se viu impedido de viajar, chamou a esposa e disse: vamos fazer o seguinte, para não perder a viagem, você vai na frente com as meninas e eu vou daqui uma semana. Tudo bem. E a esposa com as 4 filhas embarcaram num navio em Nova York. E houve uma tragédia. Aquele navio afundou. E ele viveu dias de angústia, sem notícias, sem saber, até que chegou um barco trazendo a primeira leva de sobreviventes. E ele percebeu de longe que a esposa estava ali. Os dois se encontraram. Ela o abraçou, mas as lágrimas desciam. Ela disse: só eu consegui voltar. As 4 filhas morreram. Essa é a hora em que o coração produz um parto. Ou nasce a blasfêmia, ou nasce o louvor. Foi nessa hora que Jó, diz a Bíblia, prostrado, adorou. Esse irmão cuja vida eu acabei de falar um pouquinho,
ele só escreveu um hino na sua vida. Foi o único hino que ele escreveu. Quando ele recebeu a notícia de que aquilo que deveria ser um passeio dele, da esposa com as filhas, transformou-se em 4 funerais. E mais, não transformou-se em funerais porque os corpos nunca mais foram localizados. Do coração dele brotou um louvor. O único hino que ele escreveu nasceu dessa dor. E hoje é cantado no mundo inteiro. E vocês conhecem. É esse que vai aparecer aí, que nós vamos cantar. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Foi o único hino que ele escreveu. Ele não era músico. Mas quando o inimigo esperava que as circunstâncias parissem um monstro, uma blasfêmia, do útero da alma nasce esse negócio extraordinário que o mundo inteiro canta em muitas línguas, idiomas, dialetos. E eu queria convidar vocês a ficarem em pé. Você está tentando reconstruir, está difícil, está com vontade de desistir. Você acha que seu problema é maior do que o de todo mundo? Você acha que sua dor é maior do que a dos outros? Você acha que sua família é mais difícil do que a dos outros? Você está tentando, ouvindo uma vozinha que lhe diz: desista. Lembre de Jairo Trench Gonçalves. Sepultou o filho, Jairinho, líder de música. Foi a primeira banda de louvor que esse país conheceu, o Grupo Elo. Menino de Deus. Ia para Atibaia, para o acampamento Palavra da Vida. A estrada em construção, uma carreta, ou melhor, um caminhão caçamba despenca do alto de um morro e cai em cima do carro dele. Os 4 morrem ali na hora. Mas Satanás não teve um gostinho de ouvir Jairo, um grande executivo, blasfemar. Daí, eu quero cantar esse louvor com vocês. E quero convidar aqui à frente aqueles que vivem em processo de reconstrução, seja lá do que for, de família, de casamento, de relação com o filho, de nome, de reputação, de patrimônio, de bens, de empresa, da fé. Gente que vive essa guerra e o inimigo fica ali doidinho, dizendo: amaldiçoa e morre. Foi o que a mulher de Jó disse a ele: amaldiçoa e morre, amaldiçoa esse Deus. Não está vendo que isso não é Deus? Se isso fosse Deus, você não estava passando o que está passando. Amaldiçoa e morre. E Jó olha para a mulher e diz: eu recebi dele o bem, não vou receber o mal. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu lhe pergunto: esse irmão precisava compor mais algum hino? Esse indivíduo precisava escrever mais o quê? O que é que esse moço, esse engenheiro que eu quero conhecer lá no céu, ele precisava fazer mais o quê? Se na hora que recebe a notícia mais trágica da vida, que deveria ser passeio, tornou-se morte, ele diz isso: se paz a mais doce eu puder, é paz, amém. Mas ele diz: se dor a mais forte, é dor também. Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Na dor
ou na paz. Evangelho não é para quem quer prosperar financeiramente. Prosperar financeiramente é uma bênção, mas é fruto de trabalho. Evangelho não é vacina contra sofrimento, não é antídoto para dor. Talvez depois de convertido se chore mais do que antes. Como diz o Caio Fábio, Evangelho é para quem vive, para quem quer viver e morrer amando a Jesus. Evangelho é para quem não desiste. É como diz o apóstolo Paulo aos Romanos: quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Isso é Evangelho. O resto é historinha bonita para iludir, para enganar, para extorquir, para explorar. Evangelho que só prepara para a vida não é evangelho. Evangelho é quando um filho olha para o pai e diz: com bênção ou sem bênção, eu quero é o Senhor. Vamos cantar. E quem quiser e precisar de coração, vem aqui para frente. E nós vamos orar pela reconstrução que você faz. Como Neemias, eu quero dizer que a história de Neemias, um dia eu vou pregar sobre isso. Sabe como terminou? A inauguração dos muros, com vários corais cantando em cima do muro, para lá e para cá. Um festão extraordinário. E Sambalá e Tobias calados, mudos, porque agindo Deus, quem impedirá?